Boa noite, Claudinha. Boa noite, Sil. Como que você está aí? Acho que tem que abaixar o som do seu celular. Eu estou aqui vendo quanto tempo tem esse delay do nosso tempo de transmissão com o nosso tempo aqui do celular. Demora um pouquinho. Mas Essa tecnologia nos confunde um pouquinho, né? É que é muita tecnologia juntas aqui, mas a gente dá um jeito. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Liderança aqui com Silvia Campos e Cláudia Miguel. É o nosso 9º encontro. Nossa, já como passa rápido, né? É, que você pensa. Que A gente tem muita gostoso. coisa para falar de liderança, Sil. Muita coisa. Muita coisa. E o pessoal cada vez mais pedindo, né? Temas, sugerindo. E com essas mudanças loucas, né? A gente vai trazendo essas novidades, né, esses novos conceitos para os líderes, para as empresas, para atingir os resultados, melhorar o desempenho. Ainda mais que a gente está chegando no final do ano, a gente sabe que é aquele momento né, quer tirar todo o atraso, ou quer tirar todo o atraso, que não fez até, né, os 3 bimestres que passaram, ou já vai entrar no processo no plano de planejamento já para 2023. Então, é momento também de pensar como que está a liderança nesse momento, né? Quais são os pontos, né? Pontos fortes, né? O que deu certo, o que pode melhorar, e quais são os projetos que serão feitos para 2023, mas, né, a gente fala, não precisa esperar 2023, a gente ainda tem 3 meses aí que dá para acontecer muita coisa e dá para fazer um processo de desenvolvimento com essa liderança também, né? Então, vamos lá, porque para a gente conversar com o pessoal que já está aí chegando, né? Avisa os amigos também para vir aí para a live, para esse papo. E tem novidades no final também. Fiquem até o final, que tem novidades. Se você quiser passar, Clau, próximo. Porque Posso passar. Ô, Sil, só queria complementar uma coisa que você comentou sobre esse final de ano. Geralmente, sobra lá um dinheirinho de investimento que não foi feito, muitas vezes, e isso é um momento também que você pode aproveitar para poder investir na sua liderança ou na sua equipe. Então, eu sei que realmente final de ano é meio complicado, mas pode ser que seja o momento certo de vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Então, vamos falar agora sobre liderança comportamental. Vamos ver aqui qual é o melhor estilo de gestão. Será Qual que tem, você acha que é? Será que tem? É uma pergunta tão frequente, né? Que fazem para a gente. Exatamente. Qual o melhor Vamos lá. perfil? Se existe o melhor perfil é o estilo ideal de liderança, né? Outra coisa que perguntam também, vocês vão sair desse papo de liderança sabendo quais as habilidades que o líder precisa ter e desenvolver. Será que todo mundo precisa desenvolver as mesmas coisas? É uma pergunta bem frequente, né? Porque tem as habilidades que são comuns, mas será que todo mundo precisa desenvolver a mesma coisa? Como eu sei o que desenvolver na minha liderança ou com o meu time de liderança? Porque a gente pode estar falando aqui com líderes, a gente pode estar falando com... Porque o líder, ao mesmo tempo que ele é liderado, ele pode ser líder, ele pode ser empresário, ele pode ser o dono. O dono também exerce um cargo de liderança, gestor, líder, né? A gente já falou sobre isso, também essa diferença de gestor e líder, que a gente tem esses 2 papéis. Então, os gerentes, coordenadores. Então, como eu sei o que desenvolver? Será que é tão fácil assim? E por onde começar? E a gente também vai mostrar uma ferramenta fundamental que ajuda muito os líderes, né? Que auxiliam muito nesse processo
de formação da liderança, do desenvolvimento, na questão de trabalhar os gaps para, né, junto com a empresa, aí, atingir os resultados, melhorar o desempenho da equipe também, do seu time de líderes, do seu time, da sua equipe. Né? E aí vem os porquês, né? Por quê? Eu preciso entender tudo isso, o meu estilo de liderança. Por que eu tenho que saber? Por que eu tenho que reconhecer? Não é o quê, né? Aqui vocês vão ver o quê, né? Como cada, né, estilo se comporta, as potencialidades e tal. Mas por que eu tenho que saber isso? A gente vai falar também sobre isso um pouquinho. Pode passar, Clau. E essa frase aqui, um líder nunca será igual ao outro. Né? Sabe, a grama do vizinho é sempre mais, né, mais bonita? Não tem muito disso. Né? Às vezes você fica comparando, né? Eu quero ser igual àquele, eu quero, né? Às vezes até nós como líderes, às vezes acaba querendo que o outro seja igual, as pessoas que estão lá no nosso time tenham comportamentos iguais, mas não, né? É importante ter uma diversidade, a gente tem falado muito sobre isso, como agrega, como soma dos resultados, a diversidade de estilos, de opiniões e de comportamento. O que a gente observa muito, por isso que a gente traz muito esses temas, né, essas conversas aqui, é que muitas vezes a gente não sabe como trabalhar isso, né? Como reconhecer e como pegar essa diversidade, né, de estilos, de comportamentos, né, esses conflitos que são bons e trazer para potencializar os nossos resultados e não gerar os confrontos que às vezes a gente bater de frente, sabe? Bater de frente com o outro. Então, é muito importante. Um líder nunca será igual a um outro líder. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Sim, e o colaborador também não. Eis o desafio, né? Sim. Os membros das equipes, cada um é um, o líder, cada um é um, e isso é que é a dor e a delícia nossa, né? Então, vamos continuar. E aí, só para a gente contextualizar também, né, trazendo algumas coisas novas que estão se falando, tem uma pesquisa que mostra que até 2030 poderão faltar até 18 milhões de trabalhadores qualificados no Brasil. Não sei se vocês que são às vezes gestores, eu converso com gestores, líderes que fazem processo seletivo, né? Eu conversei com uma amiga minha recentemente, ela falou assim, Silvia, as pessoas mandam currículo, não aparece na entrevista, aí depois elas se arrependem, ligam, vê se pode continuar participando do processo seletivo, sabe? Às vezes aquela falta de comprometimento também das pessoas, assim, às vezes está fora da casinha, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala, né, tem esse alto índice de desemprego que a gente mostra, né, aparece aí nos dados, né, mundiais aí, mas ao mesmo tempo a gente escuta muitos gestores essa dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Então é muito importante, né, a gente tem é importante a gente ficar atento às tendências do mercado. Então, está se falando muito... quando trabalhar upskilling e o reskilling. Upskilling e reskilling. Então, quando às vezes você tem que reconhecer as suas habilidades, que é o upskilling, e às vezes até trabalhar mais e usar ela nos momentos adequados, potencializar. Será que eu estou usando de forma adequada no que eu estou fazendo? E a reskilling, às vezes, é você realmente mudar, você desenvolver uma nova habilidade que você não tinha, que precisa começar a desenvolver. E aí tudo, né, tem sempre focado, tudo isso que a gente trabalha, né, quando a gente fala de comportamento,
o resultado tem que trazer resultado para o negócio. Então, sempre tem que estar alinhado com um objetivo, com uma meta sua, alinhado com o objetivo, com uma meta da empresa, né, com o crescimento, sempre tem que estar muito bem alinhado, tem que trazer resultado. E traz resultado quando bem trabalhado, quando bem desenvolvido. Certo? E aí, vamos E aí nós. a gente vai começar a falar agora, então, né o que seria, o que é, né? Não que seria, o que é essa liderança comportamental? A Cláudia vai falar um pouquinho aí com vocês agora. Pessoal, não tem muita novidade nisso tudo que a gente vai falar, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar a importância da liderança comportamental e estar com isso na nossa cabeça, né? Então, assim, se refere à liderança comportamental, nada mais é do que a forma como o líder age em diferentes situações, né, no seu dia a dia aí do mundo corporativo, etc. E como eles conduzem seus times, né, baseado nessas diferentes situações. E isso é o que acontece quase sempre, né, para os líderes. Então, a liderança comportamental é um assunto que já vem a cada vez mais, né, ganhando espaço entre as organizações, as empresas, o mundo corporativo. E ele faz toda a diferença para alcançar aí resultados, né, com clima positivo e outros benefícios mais que eu vou tratar com vocês. Então, a liderança comportamental nada mais é do que realmente como você age e como com os seus líderes, e o que acontece quando você realmente foca na parte comportamental. E a gente vai falar bastante sobre isso. Olha só a lista de benefícios da liderança comportamental e vocês vão entender por quê, né? Quando a gente começar a praticar aqui, vocês vão saber por quê. Motivação e engajamento do time. Isso eu coloquei em primeiro, que é uma das coisas que mais estão realmente no topo aí para as pessoas serem mantidas dentro da empresa e, como a Silvia falou, não pedir demissão. Tá? Motivação e engajamento passou a ser aqui um elemento muito importante. Aumenta com isso a produtividade e eficiência. É óbvio, você está motivado, você está engajado, você está sendo reconhecido, valorizado, a produtividade e eficiência aumenta. Então, já vem com isso. Gestão de conflito, né? A gente tendo uma liderança comportamental que ele entende como ele se comporta e como o time dele comporta, é lógico que a gestão de conflito, né, fica de maneira mais eficiente e mais assertiva. Não vira uma luta, mas sim algo para a gente realmente identificar o que é melhor. Relacionamento e comunicação, é óbvio, né? A gente tem uma dificuldade imensa de se comunicar. E aí a gente entendendo como é a liderança comportamental, né? E como a equipe também, cada um da equipe é e age de uma maneira diferente, a comunicação, relacionamento fica bem mais assertivo. Feedback poderoso. Gostou do poderoso? Porque realmente não é um feedback nem que você foge, nem que você fala qualquer coisa ali, realmente você sabe o que você está falando, com quem está falando e como ele gosta de ser reconhecido, né? E como ele gosta de receber o feedback. Nós vamos falar sobre isso. Maior poder de influência do líder em relação ao grupo que ele gerencia. Delegar tarefas fica muito mais fácil, porque ele conhece cada um dos membros da sua equipe, sabe cada comportamento que a gente vai rever aqui, e com isso ele fica mais à vontade de delegar, ele vai delegar a responsabilidade dele para alguém que ele não conhece e não sabe se tem esse perfil para desempenhar essa tarefa. Então, por isso que muitos líderes não delegam. Confiança nos seus liderados, motivos de estresse, muitas vezes a gente não entende porque o estresse, porque um está atacando terror ali no funcionário, o funcionário ele não gosta desse tipo de comportamento, já o outro já gosta. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque alguns perfis, né, que a gente vai ver aqui, alguns estilos de liderança são movidos a estresse, gostam de desafio, já outros, vocês entram num problema seríssimo que é a saúde mental. Facilita tomar decisão e valoriza e reconhece cada um. Valoriza o time também, mas é muito importante a gente valorizar o que a pessoa é
e reconhecer o que a pessoa faz. Então, esses são alguns dos benefícios de uma liderança comportamental, ok? Vamos lá. Autoconhecimento é um ato de coragem, e eu adoro essa frase e respeito muito, porque realmente, quem põe a cara para bater, quem vai lá e quer se conhecer, e quer conhecer seu time, realmente é um ato de coragem. E o líder precisa, né? Ele precisa o quê? Conhecer o seu perfil e estilo de liderança e aí investir nele, conhecer e liderar a si mesmo. Ele precisa se conhecer, como ele age em determinados momentos e por que ele faz isso. Para depois ele conhecer, né, através do perfil comportamental e características dos seus liderados. Então, é muito difícil o líder, mesmo sabendo o perfil comportamental do time, ele utilizar, né, todas essas características e o perfil, sendo que ele não conhece o dele. A maioria dos líderes, ou a grande, né, maioria dos líderes, não conhece o time, não se conhece. Aí é bem mais complicado. Então, vamos começar pelo começo. Senhores líderes de plantão, vamos aí, através do perfil comportamental, o seu estilo de liderança e uma série de outras coisas que o autoconhecimento traz, como motivação e outros índices que a gente aborda. Vamos investir em você e você, em paralelo, já investe na sua equipe, nos seus liderados, porque você precisa ter essa visão. Então, uma liderança comportamental começa por aí, ok? Mas a gente tem um grande desafio na liderança comportamental, minha gente. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Como engajar e motivar diferentes perfis comportamentais? Aí você junta os perfis comportamentais com gerações diferentes, culturas diferentes, diversidades, expectativas, propósito, valores, objetivos diferentes entre a empresa, entre os líderes. Então, os líderes têm uma função realmente desafiadora. A equipe é composta por tudo isso, né? Então, ele também, em algum momento, o líder também é funcionário. Ele também, né, tem as suas expectativas, seus propósitos, valores e objetivos. Ele precisa liderar, né, essa equipe com todos esses sabores que a gente está trazendo aqui. Então, é um grande desafio para o líder. E sem a liderança comportamental, me desculpa, ele não consegue seguir para o próximo passo. Aí a gente até tem um artigo muito interessante do Você RH que fala sobre como líderes exaustos conseguem liderar equipes, né, exaustas. É muito interessante. O líder precisa estar bem para poder liderar, né? Então, uma coisa muito importante. Sil, eu não sei se você ia falar alguma coisa. Não, até só aproveitando o que você falou, né, da liderança, desse desafio. Por isso que a gente reforça bastante que ser líder precisa ser uma escolha e precisa gostar de pessoas. E a gente vai ver, né, quando a gente vai para esse autoconhecimento, né, por que algumas pessoas às vezes acabam não tão, né, assumem o cargo de liderança, né? Não sei se você conhece algumas pessoas assim e quer voltar lá para o operacional, porque assim, às vezes o estilo, o perfil é a pessoa que assim ela tem mais tendência a gostar mais de resultado, de desafios, de tarefas, né? Ela não é desafiada para gerenciar pessoas, para liderar pessoas, e não tem nenhum problema. Por isso que é interessante, né? Às vezes, quando você vai se entendendo, assim, nossa, por isso que isso daqui, quando eu faço, não faz muito sentido. Por isso que eu não me motivo com isso. Por isso que eu não me engajo. Por isso que eu não me esforço para fazer isso. Não é que a gente tem que ficar da nossa zona de conforto, porque uma vez que a gente assume, a gente tem que entender também o que a gente precisa melhorar para a gente, se a gente quiser um crescimento, uma evolução. Aí você viu, é tudo um conjunto. Mas é que quando você falou desses desafios, eu lembrei disso. A gente precisa gostar. Líder precisa realmente ser uma escolha e gostar de pessoas. Excelente, Sil. Um amigo meu
um excelente técnico, assim, alto nível, já um bom tempo de empresa, com um salário muito bom. Ele foi promovido a líder, né? Ele era time líder e virou líder. E ele queria, né? Gostava muito da parte técnica, mas gostava também de liderar. A hora que ele sentou naquela cadeira e ele sentiu, né, aquela a responsabilidade, né, tudo que agora esse novo modelo de liderança também, né, está trazendo para a gente, que é bem diferente de 2 anos atrás, e ele simplesmente pediu para sair, né, pediu demissão e saiu. Por quê? Porque ele falou, agora eu tenho só aqui dentro da empresa a oportunidade ou de subir, né, como líder, ou de eu descer, né, e voltar a ser técnico. Então, como eu não quero, ele pediu demissão e foi para outra empresa para assumir um cargo de técnico, né, especialista. Então, acontece muito disso. Acontece a pessoa que quer alguma coisa, só que por não se conhecer, ou até mesmo não conhecer aonde ela, né, quais são agora as necessidades, né, desse modelo novo de liderança, isso tudo faz com que a pessoa tenha assim um sonho e não uma meta, né? E isso faz com que muitas pessoas, para não ter que regredir na carreira, saiam da empresa. Isso também está dentro do que a Sil falou aí das demissões. Por isso, esse slide aqui, para mim, ele é muito importante, né? A gente entender como você líder e como as pessoas, não só do seu time, mas os seus chefes, né, os seus líderes, os seus pares, os seus clientes, né, mas principalmente a sua equipe, como que funciona, como cada um se comporta, né? Isso aqui virou uma habilidade assim básica. É básico isso. Isso todo mundo é um conceito básico de liderança. A gente entender a gente, por isso o autoconhecimento, né, é tão importante para a gente, e é importante também a gente ter essa visão, né? A gente falava, né, que o líder, antigamente, o objetivo do líder era dar resultado. Hoje em dia, o objetivo do líder, né, é cuidar das pessoas, né, para que dê resultado. Para que as pessoas deem o resultado, né? Exatamente. Tá? Porque Quer senão dizer, a gente vai ficar no operacional, a gente vai continuar fazendo, é o que acontece, né? Porque às vezes a gente gosta sim, tanto e a gente continua fazendo, né? sim. A gente tem muita coisa que todo líder precisa fazer, muitas vezes operacional, etc. Mas nós vamos falar também um pouco sobre delegar, que isso é muito importante, né? E de novo, para a gente delegar isso para alguém, a gente precisa confiar nessa pessoa. Portanto, ele precisa conhecer e saber se ela tem a experiência e ela tem o comportamento adequado para poder receber, né, essa tarefa aí. Mas vamos lá. Então, entender que os membros da equipe são diferentes é importantíssimo, e cada um tem um tipo de contribuição para dar para a empresa, sem dúvida nenhuma. E esse é o primeiro passo, né, de construção de uma equipe aí de alta performance com foco em resultado. Conheça seu time, valorize os diferentes perfis e assim crie colaboração entre eles. Grave essa frase aí, coloque essa frase na sua mesa, porque realmente, sem você se conhecer, senhores líderes de plantão, e sem você conhecer a sua equipe e saber qual que é a diferença de cada um, vai ser muito complicado se atingir resultado. E não esqueça, somos a união de todos os perfis comportamentais e cada um se expressa em uma combinação própria. Então, que nem a gente não tem um único perfil para todo mundo. A gente pode até ter o mesmo perfil comportamental, a gente pode até ter o mesmo estilo de liderança, mas mesmo assim a gente tem características, várias características parecidas, mas muitas características que a gente nos torna único, entendeu? Então, fique atento a isso. A liderança comportamental afirma que um líder não tem um perfil comportamental fixo, né? E a gente é composto aí por 4 tipos de perfil. A gente tem um percentual em cada um deles,
né? Pode agir de maneira diferente de acordo com cada situação e com o perfil de cada liderado, né? E aí, então, nós vamos começar aqui a falar. Sil, você pode conversar aqui, né, com a gente. E eu e Sil, nós vamos dividir aqui, dentro desses 4 principais tipos de estilo de liderança. Eu vou ficar com o comando e prazo e eu vou ficar com conexão e diálogo, que é o meu estilo de liderança. A Sil, ela vai ficar com consenso e orientações e controle e especialização, que é tanto o perfil comportamental como o estilo de liderança dela. Então, a nossa parceria dá certo, porque até isso a gente divide, até os perfis comportamentais. Então, gente, esse estilo de liderança, né, os 4 líderes, geralmente são líderes influentes, líderes dominantes, líderes estáveis e líderes analíticos. Vamos lá. Deixo aqui mais um percentual para vocês refletirem. Expectativas sobre o estilo de liderança. 69% dos profissionais entendem que o maior ponto de conflito é o estilo de liderança. Várias pessoas saem, né, várias pesquisas falam que as pessoas saem da empresa por causa do líder. Então, o líder tem uma responsa realmente muito importante. Apesar das diferenças, né, que a gente pode ter, de acordo com o perfil, de acordo com tudo que a gente já falou, né, expectativas, etc., apesar disso, todos os profissionais esperam o quê? Que o líder seja justo, né? Tem empatia, capacidade para resolver conflitos, transparência e clareza da comunicação. Então, deixo aqui para vocês, líderes, que 69% dos profissionais têm esse ponto de conflito com o estilo da liderança. Então, vamos ver como é esse estilo. Vamos lá. Começo, depois eu passo para você, Sil. Liderança por conexão e diálogo. Geralmente, esses líderes, né, têm um perfil comportamental, né, com um percentual maior do famoso influente ou comunicador. São os 2 nomenclaturas aí que a gente utiliza, né, para esse perfil comportamental. Então, esse perfil comportamental, geralmente, ele exerce uma liderança de conexão e diálogo. Eles lideram de forma mais descontraída, positiva, liberal. Geralmente, eles são extrovertidos. Existe introvertido? Existe. Existe, né, influente e comunicador que não é totalmente extrovertido, mas a gente, de maneira geral, a gente está abordando aqui o que mais tem de saliente aqui para cada um dos perfis e dos estilos de liderança. Então, são extrovertidos, são ótimos argumentadores, togaga, e aí ele é bem persuasivo. É um cara que realmente envolve o time, envolve o cliente, e ele é muito bom nisso. Possui facilidade de convencer e influenciar, que eu acabei de falar. Ele facilita, né? Tem uma facilidade muito grande para motivar e engajar o time. Vem com a gente e ele vai. O time geralmente confia e gosta dele. Valoriza diálogo, gosta de conversar, falar, ele gosta de pessoas, ele é voltado para pessoas, né? Gosta de gente e lida muito bem com mudanças, que mesmo que não sejam planejadas, gosta de desafio e gosta também da liderança. É um perfil que também tem esse lado forte do líder, tá? Aí vem a liderança por comando e prazo, que a gente chama aqui de dominante, um perfil comportamental dominante, né? Ou executor, tá? A gente chama que é liderança por comando e prazo. Que facilidade que ele tem de comandar. Isso aí é nato dele, tá? Até em festinha de criança, de aniversário, ele está lá comandando. Vem aqui você, faz aqui ali. É um cara que ele está na praia de férias, ele está comandando qual cerveja que ele vai comprar, se ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele tem esse dom, a maioria deles, né, dessa liderança de comando e prazo. Possui senso de urgência e ritmo acelerado. Vamos lá, vamos trazer resultado, qual é a meta, vamos fazer acontecer. Focado em objetivo e prazos, rápidos para tomar decisão e agir, gostam de inovação e mudança e lideram bem situações de pressão. Então, é realmente sangue nos olhos, vamos embora
E, Sil, agora é com você, Sil. Conta um pouco mais como que é a liderança com senso e orientação. A vez é tua. Só vamos ver aqui, ó, quem quiser, quem já se identificou com a liderança, conexão e diálogo, coloca aí nos comentários, a gente quer saber. Comanda em prazo, porque conforme a gente vai falando, a gente vai se identificando, a gente vai se... É a nossa autopercepção, né? Como eu me reconheço aí. Coloca aqui para a gente quer, compartilha com a gente. Nossa, faz todo sentido, eu sou totalmente comando em prazo. E vocês vão ver que todos esses estilos a gente precisa ter presente na empresa. Aqui a gente está falando, são pontos fortes. Quem não quer aquele líder que engaja, né? Um influente aí. Quem não é aquele que vai sair fazendo, faz as coisas acontecerem rapidamente? Precisa, né? Precisa disso. E precisa do queridinho, que é o estável, né? Agora eu vou puxar para o meu lado. A Sil tem razão. A Sil tem razão. Eu não vivo sem a Sil. Porque ela tem muita coisa aqui que me segura, faz, acontece. Então, assim, presta atenção, né? Cada um dos líderes tem um percentual desses 4 que vocês vão aprender. Mas é muito importante a gente reconhecer e a gente realmente perceber que a gente precisa de todos esses perfis. Fala aí, Sil, como que você me aguenta? Eu sou aquela líder, né, que exerce aquela liderança por consenso e orientação. Então, normalmente, né, eu tenho aquela paciência para ouvir, sou ótima ouvinte, acolhedora, prestativa, costumo ser, né, equilibrada, sou aquela pessoa que, se está acontecendo algum conflito assim na família, com os amigos, no time, se vai lá, conversa com o pessoal, porque o pessoal tá, né, tem alguma coisa que está errada. Eu sou aquela que vou conciliar, vou trazer harmonia para o grupo, eu quero ouvir, eu quero chegar num consenso com o time para todo mundo resolver junto, né? Não gosto de desagradar ninguém. Então, por isso eu sou aberta, né, a opiniões, a ideias, né? Então a gente vai ver, às vezes até é demais, então a gente depois vai ver lá no desequilíbrio, né? Como que eu me comporto. Eu gosto de tudo muito planejado, então se a Claudinha aqui for a minha líder e ela me der delegar alguma tarefa, eu quero saber assim, o começo e meio e fim, quando eu começo, o que eu tenho que fazer no meio do caminho, quando que eu preciso estar tudo muito bem planejado, estruturado na minha cabeça. Se ela mudar alguma coisa no meio do caminho, de última hora, meu Deus, eu surto, né? E age com equilíbrio frente aos desafios. Eu sou normalmente sou zen, eu vou lá, converso, tento entender a situação, às vezes até demais, mas Fácil. Deixa eu interromper, mas achei aqui a Daiane. A Daiane está se identificando com você e ela deve estar horrorizada comigo. Ela vai falar assim: essa mulher, como líder, deve ser da pá virada. Daiane, não é um conjunto da ópera. É o conjunto da ópera. Às vezes eu assumo o comando e o prazo, fico sangue nos olhos e ninguém segura. E às vezes eu estou lá sentada, batendo um papo, conversando com você, fazendo fazer, é uma coisa muito gostosa. Eu gosto muito dessa liderança de conexão e diálogo, né? E o comando e o prazo eu deixo em último caso, mas eu uso bastante. Já a Sil, ela, coitada, tem que aguentar aqui os meus 5 minutos, mas ela enfrenta, vai me dobrando para um lado, ela fala, ai, Clau, então vamos fazer assim, então tá bom. Então, assim, isso é muito interessante, porque a pessoa com consciência e orientação tem esse jogo de cintura e tem perfis assim, muito importantes para a gente. É um estrategista nato quem tem a liderança por consciência e orientação. Ele olha lá na frente, né? Então, é muito bom, muito bom. Mas olha que legal, né? Eu lembrei do exemplo, né? Vou falar rapidinho aqui, né? Que a gente vai vendo, a gente já foi, né, líder, né, gestora, eu 15 anos, você 30 anos na IBM, eu 15 anos na veterinária lá, né?
Mas é assim, às vezes, que nem o comando e prazo, né? Aquele líder que é mais rápido, né? Mais enérgico e tal. Imagina se ele tem, às vezes a gente tem uma equipe, né, no processo seletivo. Quem que seleciona? São os líderes. A gente não tem muita habilidade, né? Às vezes nem todas as empresas, pequenas, micro e pequenas empresas, não tem um RH que vai fazer isso, que vai te ajudar, às vezes vai aplicar um perfil comportamental na hora de selecionar. Então, às vezes, você vai na intuição, lá na entrevista, e às vezes imagina que você tem uma equipe só de, vamos colocar lá do perfil mais estável, tendência mais estável, que é muito assim, precisa pensar muito, né? Segurança. E o líder é muito comando e prazo, ele surta. Mas o problema é a equipe? Não. A gente às vezes selecionou, né? Selecionou, às vezes, pessoas com perfil mais estável. Então, assim, a gente tem nosso papel do líder, às vezes, é entender e ajudar, assim, ó, você tem que dar os feedbacks para a equipe. A gente precisa melhorar isso, precisa, né, fazer isso daqui, né? Precisa ser mais proativo. Então, esse também é entender. Por isso que quando a gente entende os perfis, nossa, eu entendo porque minha equipe é assim agora. Não tem certo ou errado. Então, a gente tem que ver, é possível de mudar, o que mudar, como mudar e por que mudar. Então, são os ajustes. Mas vamos lá. Fala, Cláudia. Eu ia falar só que, às vezes, a gente olha, né, para aquele líder e ele, naquele momento ali, que ele precisa tomar uma decisão, né, precisa ser mais firme, muitas vezes ele bate na mesa, ele agora vamos, ok? Muitas vezes as pessoas julgam, né? Mas é um estilo de liderança que, bem utilizado, né, o comando e prazo, ele faz acontecer. É Já precisa. Exatamente. Então, cada um de nós tem um percentual, né, desse estilo de liderança. No meu caso, o meu maior é o conexão e diálogo, e seguido o comando e prazo. A Sil, ela tem um pouco de cada um dos quatro, é interessantíssimo. Ela tem o perfil dela, que é o consenso de orientação, né? Mas é assim, ela percorre por todos os estilos. A gente tem a tendência de olhar e falar assim, nossa, que pessoa agressiva, mas não, muitas vezes ela está sendo, né, o líder, né, que tem o comando e prazo bem alto, muitas vezes é simplesmente porque ela tem esse estilo e naquele momento ela precisa ser assertiva, não necessariamente agressiva. Sim. Então, nesse momento, a gente começa a se entender, né, um pouquinho, quem é líder está aqui com a gente, e a gente também começa a parar de julgar o outro, né? Porque muitas vezes a gente precisa de uma pessoa com consenso e orientação. Muitas vezes a gente precisa de um que vai se conectando, vai influenciando e carrega a equipe com ele. E assim por diante. Temos mais um aí. Vamos embora, Sil. Temos mais um aí. Pode projetar aí, Cláudia. Perdão, eu estava tão entusiasmada que eu esqueci de projetar. Esse é a liderança de conexão e diálogo. Ele perde o foco. Olha lá, perde o foco. Ó, Perdeu o foco. Já tá dando alguns sinais de desequilíbrio aí, ó. Como é que é? Bom, agora o líder, né? A liderança por controle e especificação é o líder que tem a tendência a ter um perfil mais analítico, né? Tendência, tá? É aquele que, né? Ele sabe, o politicamente correto, o certinho, né? Então, a gravatinha, vou falar, tá certinha, tá tudo certinho, né? A canetinha tá no lugar certo. Não, ele é o politicamente, é o que preza pela qualidade. Ele tem uma disciplina muito forte, ele é bem concentrado, ele é mais racional, né? Então, o controle e especificação são líderes mais focados no racional, o comando e prazo também, né? Em tarefas, em resultados, do que o consenso, a conexão e o consenso e orientação, que são líderes mais voltados para as pessoas. O controle e especificação, normalmente, eles tomam suas decisões baseadas em dados e fatos. Eles precisam de muita informação, de muitos detalhes, eles são detalhistas
para eles tomarem alguma decisão. Por isso que às vezes eles podem demorar um pouco mais para entregar um material, um trabalho, né, uma apresentação, algo, né, um relatório, porque ele precisa de muitos dados. Imagina, agora vamos falar um pouquinho a conexão líder lá por conexão e diálogo, que ele fala assim, vai fazendo aí, depois a gente vai conversando. Esse vai fazendo por controle e especificação, você tira ele do sério, né? E possui um pensamento também lógico, ele é mais estruturado, né? Ele é muito importante a gente ter dentro da empresa, porque às vezes ele é tão detalhista e ele acaba vendo algumas, né, falhas ou erros que pode ter passado desapercebido e a gente consegue corrigir antes de entregar algo, de fazer algo, tá? Então, ele é importante, apesar que às vezes ele vai muito para o lado negativista, né? Mas aí ser muito crítico, mas é importante ter um líder assim. Organizado, ele é bem atento aos prazos, né? E aos erros. Eles são grandes solucionadores de problemas, é o que eu falei, eles são atentos, então detalhistas. Então, se você quer algo perfeito, entrega para o líder, né? Controle e especificação. Né? Algo certinho, que você não vai ter que fazer retrabalho, entrega para alguém aí da sua equipe que tem a tendência a ter o analítico mais alto. São habilidosos, são precisos e possuem padrões elevados de qualidade. Então, eles prezam muito, tem que ser, a gente fala que o líder por controle e especificação o cuidado é fazer certo, mas não precisa ser sempre perfeito. E a sua perfeição, e às vezes a gente não enxerga o perfeito no outro, porque não é igual ao nosso, né? Então, a gente acaba sendo muito, uma cobrança, às vezes, muito acentuada aí. Então, são esses 4 estilos de liderança. Então, a gente quis... Oi. Pode continuar, depois eu falo. Não, então, aí assim, a gente quis mostrar que todos aqui, se a gente for ver, tem pontos, né, importantes que precisam estar presentes na liderança, né? E o cuidado que a gente vai ver depois é quando isso está muito acentuado, está no extremo, que aí já pode estar causando algum conflito, algum problema aí no dia a dia, nos resultados, conflitos com a equipe, enfim. Eu ia comentar, Sil, que os líderes também dependem muito da área que eles vão atuar, que eles vão liderar. Isso é muito importante, né? A equipe que ele vai liderar é a área. Se você colocar uma liderança, né, um estilo de liderança por comando e prazos, né, que é muito, vou supor, um perfil aí né, bem alto, né, desse estilo de liderança, se você colocar ele para ser líder de uma área de processo, de uma área de auditoria, que a pessoa precisa ser detalhista, olhar processo, se aprofundar, etc., você mata esse líder. Né? Então, vai ser ruim para a empresa, para a equipe e para ele. Então, não é porque ele é líder, né, que qualquer área fica adequada para ele. Por isso que é interessante, né, o líder se conhecer e ter essa ideia, né, qual que é o estilo de liderança dele, né, o preferencial aí, para que realmente ele possa estar no lugar certo. Porque pessoa certa no lugar certo, né? O líder também precisa, não é porque é líder que ele vai atuar em tudo quanto é lugar. Pode ser que tenha momentos que não seja legal você ter um estilo de liderança para liderar uma área da empresa. Vamos seguir, Sil. Por isso, não sei se tem alguém de RH, né, diretor que seleciona, né, que faz entrevista, seleciona pessoas, né? Faz sentido isso quando a gente aplicar um perfil comportamental para entender um pouquinho mais do estilo, né? Quem que é aquela pessoa que eu estou contratando? Será que estou contratando por cargo certo? Que é o que você falou, né? Às vezes é um analítico que eu estou contratando para uma área que
é extremamente dinâmica, precisa se relacionar muito com as pessoas e ele não tem, ele vai ter mais dificuldade. Não que ele não Exatamente. possa se adaptar, né? Mas isso pode levar mais tempo, vai exigir mais de quem está contratando, do líder direto, de dar mais feedback, de desenvolver esse líder. Vai ter tempo para isso? Quando não tem tempo, o que acontece? Eu presenciei isso. Aí acaba tendo muita cobrança. Quem que não tem perfil? É quem o contratado, o líder que foi contratado. E não é, né? Ele precisava ser desenvolvido. Só que às vezes a empresa não tem tempo para desenvolver também. Então aí acaba sendo estresse, desmotiva todo mundo, não gera o resultado, né? Que se espera. E aí, né? Então, assim, olha como é interessante ter isso dentro do processo seletivo também. Mas é um outro tema, uma outra live que a gente pode até falar sobre isso, né, Cláudio? Sim, sim, porque o líder é muito importante, né? Não é porque ele é líder que ele vai liderar qualquer área, ele pode até por um tempo liderar uma área que não tem nada a ver com o estilo dele. Porém, né, tem que ser por um tempo adequado, né? Como a Silvia falou, às vezes tem coisas que a gente nem consegue em curto espaço de tempo desenvolver, e tem coisas que você, como líder, não quer desenvolver, não é da sua praia, né? Então, o estilo de liderança, por isso que a gente trouxe para vocês aqui, para falar de liderança comportamental, porque é muito interessante. Vamos caminhar aqui, senão nós vamos ficar até amanhã de madrugada, assim, vamos embora. Agora, a gente mostrou para vocês ali o, o, no equilíbrio, né, como o líder é. Vamos agora ver o estilo de liderança no desequilíbrio, gente. Adoro isso. Liderança por conexão e diálogo, influente. Ele fala sem pensar, ele perde o foco, ele fica indisciplinado, ele fica se achando, né, o rei da cocada preta, né, assim, também egocêntrico, exagera tudo, tudo é muito ruim, tudo é muito difícil, nada vai dar certo, e procrastinador. Então, esse é o líder influente, né, no momento que ele está no desequilíbrio. Aqui é o estável. Fala aí, Sil. Deixa eu abrir o microfone aqui. O líder, né, o mais consciência e orientação é aquele mais tolerante, mais passivo. Às vezes ele fica passivo demais, ele fica esperando demais as coisas, ele corre pouco risco, ele não, né, mudança para ele brusca é muito, ele tira ele da zona de conforto, desestabiliza, porque ele precisa de muita segurança, muita segurança, né? Saber que está fazendo certo para tomar uma atitude, porque ele tem medo de não desagradar, né, as pessoas, de gerar conflitos, ele não gosta de falar alguma coisa que ele não tenha certeza, e faz uma coisa de cada vez. Ele não consegue, não tem muita habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que hoje, para esse momento, né, que a gente está, né, essas mudanças muito frequentes, ele é uma coisa que ele precisa se desenvolver. E às vezes ele é muito indeciso, né? Fica muito indeciso porque, na verdade, é porque ele quer ouvir, né, as pessoas, quer entrar no consenso, e nem sempre o líder às vezes tem que ir lá, tem que ser o dominante, ir lá e tomar a decisão, né? Ele pode ouvir, mas não ficar esperando tanto. Então é o cuidado que tem, né, do líder por consenso e orientação. E um detalhe, o que a Silvia comentou, só vou complementar aqui, que o não gostar de mudança significa que ele não gosta de nenhuma mudança. Ele aceita a mudança desde que tenha um motivo. E também, né, ele aceita a mudança se ele conseguir planejar essa mudança. Quando a pessoa chega e pede para ele mudar qualquer coisa, né, na liderança dele, que não tem um porquê, né, como mudar, e não sabe, e não vai fazer um planejamento para fazer as coisas, né, de maneira, em etapas, né, de maneira assim que todo mundo esteja consciente, e isso é que deixa ele indeciso, deixa ele frustrado, entendeu? Então, o que a Silvia falou, só quero comentar, porque muitas vezes fala assim, ele não gosta de mudança. Gosta desde que tenha um motivo e tenha aí uma estratégia, um planejamento. Tá ok? E o nosso amigo aqui, dominante, liderança por comando e prazos.
Quando ele está no desequilíbrio, segura, meu bem, é arrogante, fala sem pensar, ele cria medo das pessoas, sabe aquele líder que você tem medo até de dar bom dia para ele, tem medo até dele latir, morder você. Esse é o dito cujo da liderança com comando e prazos, né? Não é bom ouvinte, ele não quer ouvir, ele não tem paciência, vamos fazer, impaciente. Às vezes ele se torna insensível, não quero saber se o pato é macho, eu quero comer ovo, entendeu? Intolerante e até mesmo orgulhoso. Então, no desequilíbrio, segura, peão. A liderança por comando e prazo realmente é sangue nos olhos. E, Sil, nos ilumine. A gente fala que o dominante, o comando e prazo é que vai no ataca o fígado, né? Quando ele tá desequilíbrio, ele vai bem no fígado e te mata. Passa por cima de todo mundo no meio do caminho, não quer saber, não olha para trás, porque ele teórico, assim, tendência a não se portar muito com as pessoas, né, que estão ao seu redor. Ele quer resultado e bora lá. Mas são bonzinhos. Quando querem, são bonzinhos. Quando tiver um pouquinho, se tem um pouquinho de estável, aí são bom. A liderança por controle e especificação. Esses líderes no desequilíbrio, às vezes, é ser muito detalhista, perfeccionista ao extremo. E aí ele acaba sendo a pessoa que é o negativo, né? A pessoa mais negativa, que às vezes você fala assim, não vou chamar o fulano, porque senão ele vai ver alguma coisa de errado. Não vou chamar aquela minha amiga, a Cláudia, para ir num barzinho lá, porque ela vai falar do garçom, vai falar do guardanapo que tem na mesa, vai reclamar do que. Porque sempre ela vê alguma coisa de ruim, pode estar tudo perfeito, mas aquele detalhezinho que está fora do negócio, ela vai enxergar. É o desequilíbrio, né? Ele corre pouco risco, porque ele precisa ter certeza antes de fazer as coisas. Então, essa certeza excessiva, às vezes, faz com que ele, né, novamente, que nem a Cláudia falou do estável, não é que eles não gostam, mas ele precisa de muita informação. Então, às vezes, ele não precisa ser o perfeito, ele pode ser o certo. Então, correr um pouco mais de risco e trabalhar essa vulnerabilidade, né? Errar, por que não? Eu posso errar, né? Então, o analítico, ele é isso, né? Permitir-se errar. Ele acaba sendo, às vezes, lento para tomar alguma decisão, porque ele, novamente, ele precisa de muita informação para ver que ele não pode tomar uma decisão e errar, porque senão ele vai ser criticado. E criticar o analítico, ele morre no desequilíbrio. A gente está falando, às vezes, os extremos também, tá? Sim, tudo extremo. Tudo extremo. Né? Então, a porcentagem, quando a gente analisa, faz toda a diferença. Por isso que a gente fala que não tem um líder e um perfil igual ao outro, porque a porcentagem que dá lá no perfil que a gente faz toda a diferença no como a pessoa age e reage frente às situações. Então, ele pode ser muito crítico, então tem que tomar o cuidado, assim, por isso que às vezes as pessoas isolam muito o analítico, acham que ele é muito fechado, mas não, porque ele precisa de estar sempre muito corretinho, preza pela qualidade. Pode ser arrogante também, né? Porque ninguém nunca está perfeito, inflexível e o pessimista que eu já falei. Meu Deus do céu, coitado do analítico. Eu matei o analítico agora, né? Segura, peão. E agora nós vamos falar, Sil, como que reage cada um desses estilos, né? Dando feedback. Vamos lá. Liderança por conexão e diálogo. Ele é mais genérico. Ele não gosta, o influente, de falar de uma maneira mais assertiva, porque ele acha que ele vai ofender a pessoa, né? E ele vai perder essa pessoa que ele admira, que ele gosta. Então, como ele é focado, como a Sil falou, mais para o lado de pessoas, ele, para dar feedback, ele dá aquela floreada, um pouco mais genérico, ele não vai tão ao ponto, com medo de perder essa amizade ou essa admiração da pessoa.
Vai, sim, o seu já vez aí. O consenso líder mais estável é aquele assim, que ele vai se perguntar, mas se eu falar isso, será que ainda a pessoa vai gostar de mim? Então, às vezes, ele dá feedback, mas ele enrola, às vezes ele enrola para dar os feedbacks, às vezes não fala o que tem que falar pelo medo de não ser mais aceito, de não ser o querido. Então é aquele líder que tem que tomar um pouco de cuidado porque assim, ele vai elogiar, ele vai falar muita coisa positiva, mas o ponto que às vezes do desenvolvimento do liderado para fazer ele crescer, né? Que o objetivo é quando você fala desses pontos é ajudar o liderado a crescer, ele tem o medo de magoar. E aí, por causa de não ser o querido. Então, é o cuidado assim, de não desenvolver o time. Esse é o cuidado que o líder, por consenso e orientação, de não protelar no feedback. Sim. Então, você percebe que tanto o líder de conexão e diálogo e o consenso e orientação são muito focados a pessoas. Então, ao mesmo tempo que eles ajudam, que eles estão lá do lado, que eles desenvolvem, ao mesmo tempo eles têm esse receio, né? De perder aquele profissional que se reporta a ele gosta tanto, no caso do influente, o outro de deixar de gostar dele, de estar com ele. Então, realmente algo que as pessoas que a gente conhece, algumas pessoas têm esse receio no feedback. Já o nosso amigo, comando e prazos, esse aqui é sangue nos olhos. Nem vou dar feedback. Nem dou feedback porque acha que fazem mais do que obrigação. Então, não vou elogiar, porque, cara, o que ele está fazendo ali é obrigação. Eu pago ele para isso. Então, esse dominante, ele foge, ele paga para não ter um feedback. Primeiro que não tem paciência, quer focar, quer ir lá alcançar os objetivos dele, não tem tempo para isso, não. E outra coisa, é obrigação do meu funcionário. Então, esse cara também, a gente está exagerando e pegando aí uma característica de cada um. Como a Sil falou, nós temos aqui um pouco de características, né, de cada um dos perfis, mas esse aqui dominante é sangue nos olhos. E para encerrar, Sil, nosso amigo analítico. Então, o dominante, só uma coisa que eu lembrei também, porque no início quando eu comecei minha área profissional como líder, né? Eu tinha esse pensamento do estilo de liderança comando e prazo. Eu não preciso falar o óbvio. O óbvio as pessoas têm que saber. Não preciso ficar repetindo. Não tem essa obrigação. Então, aí você vai assim, mas eu vou ficar lá no feedback falando óbvio. Isso daí é óbvio, a pessoa tem que fazer. Mas é óbvio para mim. Mas para o outro, às vezes eu não me comuniquei da forma mais na linguagem do outro, eu não ajudei, eu não fiz o meu papel de líder, né? Então eu me via muito também no começo, aí eu fui me desenvolvendo, né? Ouvindo muitos feedbacks, né? Então é só esse comentário aí que eu lembrei do líder por comando e prazo. Agora, a liderança por controle e especificação, Ave Maria, é o que faz o outro chorar quando dá feedback, que só fala do negativo. O cuidado, não é assim que só fala, o cuidado que tem quando está no desequilíbrio é só dar feedbacks de pontos, né, que a melhorar. Precisa, os pontos a melhorar tem que fazer, mas só foca nisso. Ele esquece de elogiar, porque ele não tem olhar para as pessoas. É meio assim, não, o elogio, ele já sabe, né, que está fazendo bem. Eu preciso só focar mais nos pontos de melhoria. Então, às vezes, o cuidado de criticar, né, demais e às vezes ir para o lado destrutivo e não no momento do feedback você tem que ter esse lado mais humanizado também, da escutatória, ouvir, não só falar, enfim. Então, cuidado aí da analítica. Ele dá feedback, mas a tendência é ir mais para o lado sempre do destrutivo, do negativo, do crítico. Tá? E tem uma coisa que vocês não podem esquecer,
é que cada um desses líderes, né, com esse tipo de perfil e também de estilo de liderança, ele também está passando feedback para uma pessoa que tem um outro perfil comportamental. Então, por exemplo, se tem aqui um influente, né, liderança, conexão e diálogo, passando feedback para um dominante, né, com certeza ele tem que ser menos falante, labioso, enfim, e ser mais objetivo e mais prático e não só genérico. Então, a gente precisa entender que nós temos os nossos estilos de liderança predominantes, sim. A gente tem um percentual de cada outros estilos, mas sempre tem os predominantes. Mas quando a gente vai fazer uma reunião de feedback, sentado na nossa frente pode ter uma pessoa com um perfil comportamental oposto. Então, nós líderes temos que saber como a gente tem que fazer um feedback por nós e pelos que vão fazer com a gente aqui, nossos liderados. E isso é um grande desafio, né, Sil? Gente, só um percentual que eu e Sil, a gente gosta muito de estatística porque é preto no branco, né? O feedback de um líder pode produzir uma melhoria de 17% a 30% no desempenho dos liderados, desde que ele faça de maneira realmente sabendo com quem ele está falando, qual é o perfil comportamental, né? E ele se conhecendo. Começa por aí. Ele se conhecendo e conhecendo a pessoa com quem ele vai fazer o feedback, é muito importante fazer um feedback poderoso, ok? E vamos agora aqui. Por isso que às vezes a gente recebe algumas demandas, né, Clau? Das empresas, ou às vezes os próprios líderes falam, eu escuto muito que eu preciso, né? O meu líder já falou que eu preciso escutar mais a equipe, ouvir mais, ter mais paciência com o meu time, ou isso pensando de um perfil mais, um líder mais por comando e prazo. Aquele líder que é muito o conexão e diálogo, né? Se tem um líder assim, normalmente o que busca assim, no desenvolvimento? Ter mais planejamento, porque ele não gosta muito de rotina, né? Então, você vê que vai fazendo sentido porque das demandas, né? Porque é o perfil. Então, aí depois, quando a gente analisa um gráfico, né? Que a gente faz o nosso processo de desenvolvimento das competências, aí a gente vai ver o que do outro perfil que a pessoa tem que desenvolver de acordo com a demanda, da necessidade, né, do seu momento atual, no seu cargo, né? Então, eu acho que isso, né, ajuda bastante aí o autoconhecimento nessas análises. Aí você fala assim, nossa, faz todo o sentido agora quando a pessoa falava que eu tinha que ter esse comportamento, mudar, melhorar, né? Ai, porque assim, né? A minha tendência é essa. E aí, gente, para a gente encerrar com chave de ouro aqui, nós vamos falar um pouco sobre como o líder delega, né? E qual que é o estilo dele. O influente, né, que é liderança, conexão e diálogo, ele delega as tarefas que exigem mais detalhes e análise. E aí eu me identifico muito. Eu teve um momento na empresa que eu estava com 4 áreas para eu tomar conta. Acho que 7 áreas era assim, sangue nos olhos, era pesada, exigia de mim toda essa parte de conexão e diálogo, exigia também de mim esse foco, né, em resultado do nosso amigo dominante, e eu liderava aquilo feliz da vida, mas tinha 3 áreas que era totalmente diferente, precisaria realmente de detalhes e análises, precisaria muito do nosso amigo aqui estável, consenso e orientação, né, para ajudar, e também o nosso amigo controle e especificações. Então, o que eu fazia? Eu delegava essas 3 áreas praticamente para líderes que se reportavam a mim, para poder fazer essas atividades. Então, isso é real. Eu participei disso, Sil. E aí, Sil, bom, da liderança para o comando e prazos, ele delega pouco porque ele não tem paciência para ensinar. Se for para ele ensinar, ele prefere daqui que eu faço eu mesmo. Então, ele tem essa dificuldade de delegar, tá? Agora, fala dos teus aí, estável e analítico, Sil.
Eu acho que muitas vezes, muitos já ouviram também do líder consenso, conexão e diálogo, que é o delargar, né? Às vezes ele delarga, ele não, às vezes não explica com muito, como ele não, porque os perfis opostos, uma coisa que é legal também, às vezes quem está ouvindo, tem os perfis opostos, né? Normalmente conexão e diálogo, controle e especificação são perfis opostos, que são mais raros, é mais raro de acontecer, né? E consenso e orientação e comando e prazo. Então, como conexão e diálogo ele não é tão detalhista, por isso que ele delarga, ele, né, até delega, mas ele não explica tanto, e às vezes a pessoa não sabe muito o que fazer, por isso que às vezes tem retrabalho, que é o cuidado que tem que ter. Já o consenso e orientação, ele delega, gosta de delegar, porque ele gosta também de acompanhar e de ensinar. Ele é um dos perfis, é o perfil que mais delega, porque ele gosta, você viu, né, que ele é paciente, né, ele escuta, ele gosta de fazer junto. Uma das palavras né, uma das frases do consenso e orientação é fazer junto. Do líder por conexão e diálogo é fazer diferente. Comando e prazo é fazer rápido. E o controle e especificação é fazer certo. Eles é o que tem mais dificuldade. Normalmente eles não delegam porque eles não confiam, eles acham que ninguém vai fazer igual a ele. Então é melhor ele fazer porque ele vai fazer, não vai ter retrabalho. Então é o que tem mais dificuldade de delegar. Então, se a gente pensar numa liderança que não delega, ela não desenvolve o time. Então a gente vê assim, sabe aquela, né, que a gente escuta muito. Um bom líder, né? Um líder de sucesso é aquele que forma novos liderados. Se você não delega, como que você vai, né, formar novos liderados? Então, é o cuidado aí que tem que ter, é um ponto de desenvolvimento que normalmente a gente recebe dos nossos processos. Certo, É isso Cláudio? aí, pessoal. E a gente já está aqui meio atrasado, porque a gente se empolga nesse tema que é tão bom, né? Porque a gente já foi liderado e a gente já foi líder, né? Ainda é líder. Então, realmente, a gente se empolga. Então, eu quero finalizar aqui, né, o nosso assunto aqui, que é o seguinte: quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Quer ir rápido e longe, tem um time cuja base é autoconhecimento e confiança. Vamos lá, gente. E aí, né, a gente trouxe todo esse. Perdão, Sil. Oh, imagina, a gente trouxe todo esse, né, esse conceito, né, da liderança comportamental, que hoje está se falando muito, né? Vocês viram as potencialidades, os estilos, os seus pontos de desequilíbrio. Então, tudo que se busca, né, é o equilíbrio entre você saber flutuar entre cada estilo no momento certo, com a pessoa do seu time certa, na hora de dar feedback, na hora de delegar, na hora de se comunicar, né? E aí, para o quê? Para você saber para onde você deve ir quando você tem esse autoconhecimento e por quê? Por que que você tem que ir, né? Pode passar, Clau. E aí, qual que é a solução para tudo isso, né? Que se fala bastante também. É ter essa conexão, né? A gente precisa ter a conexão. Não basta só eu tá bom, aqui, o que a gente mostrou para vocês? Vocês tiveram uma autopercepção do seu estilo, você meio que se reconheceu. É que você, que nem a Daiane falou, eu me reconheci no consenso e orientação, mas essa é a sua percepção. Então, quando a gente vai para um processo de desenvolvimento, né, a gente tem que ter, olhar por vários prismas, né? Tanto da empresa, né? O que a empresa busca de mim? Como que, né? Como líder, como você se vê como líder, que é o que a gente está fazendo aqui, e como ele é visto. Como que ele é visto pelo seu líder, pelos seus liderados? Aí a gente tem uma ferramenta que a gente usa, né? Que é fundamental, né? Que não só na sua autopercepção. Pode passar, Clau. Tá?
que é essa ferramenta aqui que a gente queria finalizar para mostrar para vocês, que a gente usa em todo o processo do nosso desenvolvimento, que chama, a gente faz, né, o perfil comportamental do líder, onde tem o perfil, estilo de liderança, e todo líder, a gente não faz nenhum processo que não tenha o feedback das pessoas. Normalmente é o feedback da equipe, porque aí você vai reconhecer o seu estilo de liderança e você vai ter nessa coluna vermelha, que a gente fala que como as pessoas te enxergam hoje, né, na liderança. Então, eu tenho como eu me enxergo, como as pessoas me enxergam, e o cinza vai mostrar na percepção do seu time como eles desejam que você lidere. E se vocês observarem, tem essas diferenças de porcentagem aqui, né? Então, que nem comando e prazo. Aqui o meu perfil, meu estilo de liderança é 32%, é o mais predominante, 32% comando e prazo. Só que o meu time, hoje ele me percebe com 23%. E ele deseja que eu esteja com 22%. Como ele me percebe e como ele deseja, está bem semelhante. Então, assim, às vezes eu me acho até muito dominante e o meu time não está me achando. Então, às vezes eu estou gastando muita energia. Se eu não tivesse o feedback da equipe, às vezes eu ia gastar muita energia querendo trabalhar no dominante e eu não precisaria, né, diminuir tanto o meu dominante, porque as pessoas não estão me enxergando. Às vezes eu estou gastando energia no lugar errado. Só que quando a gente vai lá por conexão e diálogo, eu me enxergo 20%, mas olha lá, o que o MEI espera de mim, que é o cinza? Quase 28%. Está tendo feedback, uma exigência do meio, olha mais para as pessoas, se comunica mais, interaja mais, seja mais enérgico, entusiasmado, seja mais flexível com as coisas, né? Então, enfim, daqui a gente tira tanta coisa, e além de cruzar, que eu falei, né, com a cultura da empresa também, o que a empresa espera de você. Então, não é só... Se a gente forçar da nossa autopercepção, o que normalmente a gente via que acontecia nos nossos processos, né, Clau? A gente, às vezes, acabava desenvolvendo uma coisa que não precisava gastar tanta energia. Então, quando a gente tem o feedback do time, a gente vai alinhando esses gaps e vendo realmente o que é prioridade, que faz sentido nesse momento para o cargo que você está, para o momento da empresa. Opa. Tudo de bom isso, né? Eu estou andando para trás, Sil, agora sim. E aí a gente tem, né? Tem esse processo que eu falei, né? Eu e a Cláudia, a gente trabalha com a trilha da liderança sob medida, que é uma trilha focada no desenvolvimento de líderes, né? Times de líderes dentro das empresas, onde a gente criou um método exclusivo, 3 Cs da liderança, onde a gente parte, né, do primeiro pilar, que é o autoconhecimento. Para a gente ter esse vocês viram aqui o sentido que faz ter essa ferramenta. A gente aplica essa ferramenta no time, eles vão ter a autopercepção, a gente faz o alinhamento com a empresa e a gente vai para a segunda etapa, que é o primeiro pilar é o da conscientização, o segundo pilar, que é o da competência, que é onde a gente vai desenvolver as competências que fazem sentido para aquele momento, para aquele processo, para aquele time de líderes. E aí o terceiro pilar, que é um pilar que é muito negligenciado, né, nos times, nas empresas, que é o da consistência, é manter isso, acompanhar, reciclar, né? Às vezes a gente desenvolve, mas a gente tem que depois de uns 2, 3 meses, assim, está fazendo sentido, está dando resultado, precisa ajustar alguma coisa aqui. Então, o fato é a consistência, porque mudança comportamental não acontece da noite para o dia. A gente pode ajustar comportamento, mas ela não acontece da noite para o dia. Ô, Sil, uma coisa interessante,
é que a maioria das empresas procuram a gente para desenvolver competências de liderança, né? Que seria aí o segundo C aí da liderança. Pode passar o E reto, porque acho que tem os 3 pilares aí. Isa, Isso. obrigada, Sil. E aí, então, ele vai só no segundo pilar, na competência, sem É muito saber. comum isso, é muito. Exatamente, extremamente comum isso, porque desenvolve a competência de inteligência emocional, gestão de conflitos, mas quem disse que o time, né, de líderes dele precisa dessas competências? Então, a gente não pode pular o primeiro pilar, que é a consciência, né? Através do autoconhecimento, a gente tem a conscientização do que eles precisam. Aí sim, vamos desenvolver as competências. Mas se parar depois daquele nosso treinamento, se você parar e voltar para o mundo real e não tiver um acompanhamento e aplicar isso no mundo como ela é, gente, não vai. A gente precisa Não dessa tem milagre, consistência. né? Exatamente. Eu também Então, vivenciei isso na empresa, assim, né? Era bom na hora que você está lá no dia do treinamento, é muito motivador. Você sai de lá com gás, mas aí você volta, se você não recicla, se você não volta, as coisas se perdem mesmo, né? Então aí acaba sendo onde as empresas enxergam assim, joguei dinheiro, foi dinheiro para o ralo, né? Foi um investimento que não deu certo, é o que a gente escuta também, sim. né? Então, assim, a gente não trazer, esse é o cuidado que a gente tem, não ter só a percepção, às vezes, da empresa, só a percepção do líder, é um cruzamento de informação. Então, o primeiro pilar faz todo sentido para você ter resultados mais assertivos e trazer resultados para a empresa também. Certo, Clau? Sim, senhora. E Agora aí, a novidade. e aí, para finalizar, né? Se vocês quiserem saber também mais detalhes, a gente fez um e-book, né? Nosso primeiro e-book aí para vocês conhecerem um pouquinho mais, a gente fala sobre esse método que a gente criou, que está revolucionando realmente o jeito de treinar os líderes, né? Um outro olhar. Eu falo com convicção, porque eu não tive isso em meus 15 anos. Ninguém nunca aplicou um perfil comportamental para desenvolver a minha liderança, né? E hoje eu acho que para mim faz todo sentido, né? Por isso que a gente criou, a gente reforça, né? A gente incentiva e a gente, né? A gente quer levar para mais empresas ainda esse método, né? O método 3Cs. Então, entra lá no nosso Instagram, lá na nossa bio, você pode baixar gratuitamente e conhecer o nosso método. E quem sabe levar, se você é líder que está nos assistindo, você é coordenador, gerente, leve para o RH da sua empresa, né? Leve lá para o seu gestor e vamos marcar uma reunião de estratégico, uma reunião de diagnóstico sem compromisso aí com o seu gestor, para a gente analisar, entender qual que é o seu momento, se faz sentido aí também para a sua empresa, para o seu time. Né, Uma coisa Cláudio? interessante, né? De novo, é sob medida. Então, não é a maioria dos treinamentos, né? Eles são aquele básico, aquele padrão, é igual para todos os líderes. Né? Tudo bem que a gente tem que realmente ter uma base, né, de conceito de liderança, isso aí não muda. Mas depois, o treinamento, o desenvolvimento, ele tem que ser personalizado, gente. Então, isso é uma das coisas que tanto o Silvio quanto eu, a gente já passou na vida como ela é, né, na nossa liderança, e é muito importante. A outra coisa é o seguinte, Sil e eu temos, somando, né, os tempos que a gente foi líder, né, em empresas, a gente está com 45 anos de experiência aqui nas costas. É mão na massa. A gente não está aqui, porque a gente também tem muitas pessoas que dão treinamento de liderança e nunca, né, foram líderes mesmo, mão na massa. Então, são coisas realmente que fazem a diferença. Tá? Então, preste atenção E no que a gente está oferecendo. A gente viu até a Daiane falando, né? Quando a gente dava alguns exemplos, né, do dia a dia, práticos, a Daiane comentou aqui, ó, exatamente assim, perfeito.
Então, assim, porque realmente, quando a gente vivencia isso, a gente errou muito, a gente amadureceu, a gente sabe o que acontece, a gente sabe a realidade, né? A gente não está falando coisa viajante, né? A gente sabe que também não tem milagre, né? Então a gente entende todos os lados da empresa: o lado do dono, o lado do líder, o lado do liderado, né? Então vai lá no nosso Insta, a gente tem um Instagram do Liderança Sob Medida, tem o YouTube, que estão todos os nossos papos de liderança, vídeos, quem quiser rever os papos, estão tudo lá, siga e se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Aqui no LinkedIn também, continue nos seguindo, compartilhe com os amigos e vai lá no nosso Instagram, vai lá no link da bio, já baixa o seu e-book e continue nos acompanhando e compartilhe com mais e mais pessoas para levar esse conhecimento, se fez sentido. A Daiane, estou adorando a Daiane aqui, aprendendo muito com a gente. Que bom, Daiane, a gente fica tão Vem com a feliz. gente, Dai, vem com a gente. Vem com a gente. Leva para a empresa, não sei se você é líder, se é, né, qual o seu momento profissional, mas estamos à disposição. Não sei se alguém, né, mais que está nos assistindo tem perguntas. Daiane, se você quiser fazer uma pergunta. A Dai é líder de RH de uma empresa. Ela tá aí, acho que, curtindo, né, tudo que a gente está falando aqui. Está sendo muito importante para você, né, Dai? E vem com a gente, Dai. Ai, que bom! Ai, que joia, Dai! Que bom! Que bom que a gente contribuiu aí com você. A gente sempre aprende, né? Porque eu falo que mais conta, a gente às vezes vê a mesma palestra várias vezes, mas o que conta é a experiência de quem está dando a palestra, né? Essa vivência. Isso faz a diferença, são os exemplos, as conexões, né? Então, eu também estou na área empresarial, às vezes eu assisti a mesma palestra em congressos, mas com palestrantes diferentes. E sempre tem alguma coisa que, né, que você capta, que soma ao seu conhecimento. E agora tem que colocar em prática. Vamos lá colocar em prática, né, Dai? Vamos colocar em prática. É isso que ela quer. Isso Tá aí. doida? A gente já tem uma reunião marcada segunda-feira, hein, Dai? Vamos lá, vamos caprichar, vamos mandar bala aí. Ai. Então é isso. Não sei se tem perguntas, se alguém gostaria, né? Se tem mais alguém aí que gostaria de fazer alguma pergunta, comentário. Se não, quem está assistindo essa live, né? Esse papo de liderança gravado aí disponível no LinkedIn, vai estar aqui para rever quantas vezes você quiser. Depois a gente vai estar subindo lá no nosso YouTube, então se inscreva no nosso canal, né? E compartilhe com o máximo de pessoas que possa fazer sentido todo esse conhecimento que a gente mostrou aqui para vocês. É isso tá aí. Bom? Deixo o meu abraço, obrigada por vocês estarem aqui com a gente e conta com a gente, não só aí no serviço de liderança, desenvolvimento de liderança, mas também a gente tem também um trabalho de mapeamento comportamental, que é realmente bastante estratégico e super personalizado, e é um material muito bom para a gente estar fazendo aí com vocês aí todo um processo aí de autoconhecimento e redescobertas. Com equipes também, né? Trabalho com as equipes, atendimento ao cliente, de motivação, reconhecimento, valorização. Esse final de ano, né? Que se busca muito isso. Então, a gente está super mega à disposição. É isso aí. Sil, obrigada pela parceria. Muito bom. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E daqui 15 dias, Papo de Liderança está aqui com vocês de novo. Se quiserem dar sugestão de temas para a gente, pode mandar para o nosso WhatsApp, que a gente está à disposição. Isso aí. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.